Olá pessoal, vamos a mais uma aula aqui na semana 2, falando sobre a linguagem PL/PG/SQL. Bem, antes de nós começarmos a criar os procedimentos, né, que irão executar as tarefas do sistema de banco de dados dentro do próprio SGBD, a gente precisa conhecer a linguagem que iremos utilizar para criar essas funções, certo? Bem, o Postgre ele trabalha com a linguagem PL/PG/SQL, que é uma linguagem própria do Postgres, tá? Não vou encontrar a mesma linguagem em outros SGBDs, mas essas linguagens são muito parecidas, pessoal. Então, quem aprender aqui vai aprender também no MySQL, no Oracle, enfim, são muito parecidas, então não tem muita diferença não. Essa linguagem é uma linguagem procedural. Assim como vocês viram lá em algoritmos, os métodos de repetição, de decisão, estrutura de for, while, se, senão, a mesma coisa vocês vão ter também aqui nessa linguagem do banco de dados do Postgres, certo? Que é uma linguagem estruturada. Então ela segue essas estruturas aí, pessoal. Bem, nós não vamos nos aprofundar muito nessa linguagem. Na verdade, essa introdução é mais para a gente conhecer a linguagem e preparar para nós criarmos as nossas funções. Nós vamos precisar desses conhecimentos básicos aqui sobre essa linguagem. Não vamos criar algoritmos complexos utilizando essa linguagem não, tá? Fiquem tranquilos. Bem, a estrutura da linguagem segue assim, tá? Então temos aqui o rótulo, onde você vai colocar create function, vai escolher um nome para sua função, tá? Você vai dar um nome que faça algum sentido aí com o que você for criar, certo? E logo em seguida você tem aqui um parâmetro, né? Que na verdade você pode ou não ter um parâmetro aqui nessa região, certo? Caso você tenha um parâmetro, você vai colocar o tipo, tá, dos parâmetros que vão passar aí. Ou você simplesmente pode declarar aqui o nome da variável e o tipo, tá bom? Também essas duas formas de fazer. Ou também você não pode passar nenhum parâmetro, não tem problema. Também, caso a sua função não precisar de nenhum parâmetro, então você simplesmente só abre e fecha parênteses, tá? Bem, returns, e aí você vai colocar em seguida aqui returns, tipo e dois cifrão para iniciar o seu código. Bem, o return ele tem que ser no plural, pessoal, tá? Então não usa aqui o return, que nem vocês estão vendo aqui embaixo, mas aqui em cima ele vai ser no plural, certo? E o tipo de retorno vai ser um string, um varchar, um texto, um inteiro, um lógico, enfim. Tá? Isso aí a gente vai definir conforme as necessidades da programação. Bem, logo em seguida você percebe aqui que temos declare, e aí onde você vai colocar a variável e o tipo. Bem, o declare aqui vai depender de cada situação, tá? Se nós formos utilizar variáveis, tá? Claro que quando você está aprendendo algoritmo, você cria as variáveis para poder manipular os dados dentro do seu código. Mas aqui você pode estar trabalhando com variáveis ou não, tá? Você tem a opção também de não usar variáveis aqui dentro, certo? Ou seja, na verdade de não criar nenhuma variável a mais, bom? Bem, begin, e aí você tem ali o corpo do seu código, da sua estrutura, tá certo? E no final das instruções que você colocar, você deve colocar então return e o valor de retorno, tá? Caso você tenha uma variável para retornar, você coloca a variável, tá certo? Aí sim, você coloca no singular, mas perceba que lá em cima é plural, tá? Returns e aqui embaixo return. E aí end, cifrão,
e a language, que é o tipo da linguagem PL/PGSQL. Bem, o Postgre ele trabalha com outros tipos de linguagem, C, o SQL, enfim. Mas você deve definir aqui o tipo, tá certo? Para que não dê nenhum problema. Bem, aqui nós temos o exemplo prático de como foi montado aqui uma função simples para calcular a média. Então perceba aqui que eu coloquei o create ou replace function média, ou seja, eu estou criando ou recriando uma função média. Por que eu coloquei ou recriando? Porque quando você está fazendo uma estrutura, então você corre o risco de errar de repente ali, e aí você quer fazer uma alteração, né, no seu código, que quer acrescentar algo a mais, então de repente você vai tentar fazer, vai executar e vai dar algum problema, vai dar algum erro dizendo que essa função já existe. Então, para evitar que isso aconteça, você coloca logo criar ou recriar, porque caso ela já exista, ela cria outra novamente, ela recria, tá certo? Então aqui, ó, criei minha função média, passei dois parâmetros para ela aí, ó, o A e o B do tipo numérico, né? E retornei o numérico. Aí eu criei uma variável chamada result para armazenar o resultado dessa média. Então iniciei então o meu corpo da estrutura. Ó, result recebe, perceba que o sinal de atribuição é dos pontos igual, tá? Então eu estou atribuindo o valor para a variável result. Result 4 mais A mais B dividido por 2. E aí eu vou retornar então result, né? Return no singular. E eu finalizo aí a minha estrutura e definindo com a linguagem PL/PGSQL. Certo? Bem, antes de nós vermos esse código na prática, quero apresentar para vocês alguns operadores aqui importantes, né? E já é de praxe, você já conhece a maioria aqui. Então, é o maior, menor, menor igual, maior, igual, igual. Bem aqui, o diferente, né? O diferente ele é um sinal de menor e maior ou exclamação igual, tá certo? Quando for fazer alguma comparação, lembre-se que o diferente é desse jeito aí, viu? Bem, operações matemáticas aqui na próxima coluna. Todas as operadores matemáticos você já conhece, mas eu queria dar uma ênfase aqui no mod, tá? No módulo, na verdade, que é o resto. Bem, aqui para você, caso você precise saber se o número é par ou ímpar, então você precisa calcular o resto, né? Se é 1 ou 0. E aí você vai usar essa expressão aí, porcentagem, para fazer esse cálculo. E aí temos outros aí, ó, raiz quadrada, exponenciação, fatorial, enfim. Depois vocês podem estar explorando mais aí esses operadores, beleza? Bem, aqui algumas orientações. Olha, todas as declarações e instruções dentro do bloco devem ser terminadas por ponto e vírgula. O end final, que conclui o corpo, ele não precisa de ponto e vírgula, certo? Todas as chaves e identificadores podem ser escritos misturados, letras maiúsculas e minúsculas. Então se você pode colocar as palavras reservadas maiúscula, ou então todas minúsculas, tanto faz. O compilador ele vai entender, o sistema STB dele vai entender aí essas palavras, certo? E existe dois tipos de fazer comentários nessa linguagem, que é por meio do if em duplo. Então tracinho, tracinho, aí você faz um comentário em uma linha. E o barra asterisco barra, que é para um bloco, né? Você quer comentar um bloco, então você coloca aí barra asterisco e asterisco barra. Beleza. Vamos ver na prática como funciona aqui esse código aqui de média, para calcular uma média, tá certo?